Bem-vindos à MP Church. Estão felizes hoje? Tomaram café da manhã? Estão jejuando? Glória a Deus. Eu cortei açúcar e carboidratos. Eu descobri que na primeira semana é muito difícil, mas na segunda semana a gente começa a ter um pouco mais de energia. Na terceira semana a pele muda, e na quarta dá vontade de morrer. Estou quase na quarta semana, então fique firme aí. Bem-vindos quem está nos assistindo através do online, muito bom saber que vocês estão do outro lado. Deixa eu contar uma história minha. Alguns anos atrás eu decidi que era hora de levar a minha vida física a sério. E eu não queria correr em volta do quarteirão, não queria andar de bicicleta, essas coisas que eu já fazia. Eu queria me inscrever em algo diferente. Eu estava com 47 anos de idade. Eu pensei, vou fazer algo diferente. Estou jovem ainda, né? Glória a Deus. Eu falei, eu vou me inscrever numa academia de jiu-jitsu. O que vai acontecer? Todo mundo faz isso todos os dias, é fácil. Fui lá e me inscrevi, queridos, sem saber no que eu estava me metendo. Para começar, o professor parecia um monstro, um cara duro pra caramba, pegava no homem assim, parecia uma pedra. Ele foi fazer um aquecimento leve. Eu não sei se você já ouviu falar num aquecimento de jiu-jitsu, mas aquilo é tudo menos um aquecimento leve. Aquilo é para matar o cidadão, a alma sai do corpo. Eu me lembro que ele começou a fazer o aquecimento e no final do aquecimento eu já estava querendo morrer já. Falei, eu quero ir embora para casa, isso aqui não é de Deus não. Mas ele olhou assim, que bom, agora nós vamos fazer o sparring. Eu não sabia o que era aquilo. Sparring era lutar com outro cara. E eu já olhei para o lado assim, vi um cara pequenininho, falei, vai esse aqui mesmo, esse aqui eu vou bater nele demais. Irmãos, pensa na humilhação. Eu fui humilhado naquele dia. Ele me jogou para cima, caí do outro lado. Quando eu vi, eu estava tentando descobrir qual que era a técnica de bater. Eu não sabia, eu falava, para. Ele continuava, tortando meu braço para trás assim. E eu, pai, stop. E o cara ali, eu falei, stop. Ele falou, you have to tap. Aí eu, Aí eu sabia o que era bater. Tinha técnica para parar de apanhar. Depois ele foi ensinar alguns movimentos para a gente. Eu sei que no final da história, eu estava suado, arrebentado, humilhado, e estava perguntando se eu tinha feito a pior decisão da minha vida. Pior decisão? Será que eu me meti nisso aqui? A pior decisão da minha vida? Na verdade, querido, naquele dia, eu descobri algo muito interessante. Eu descobri que a gente precisa ser mais humilde. Mais humilde. Ali Deus começou a quebrar muita soberba minha, que eu achava, né? Eu fiz Kung Fu por muito tempo. E na época que eu fazia Kung Fu, eu achava que era bom. Até eu ir para o Jiu-Jitsu e descobri que eu tinha muito que aprender ainda. Interessante que naquele dia, no final daquela aula, né, triste já, de cabeça baixa, humilhado, olhando para cima assim, suado, eu saí daquela academia perguntando se eu ia voltar. Isso foi em 2019. Se eu ia voltar, de verdade. Cheguei em casa todo machucado, minha esposa lembra disso. A verdade é que eu falei assim, Deus tem algo para me ensinar nisso aqui. Isso faz parte de crescimento. Em tudo na vida que você quer crescer, você precisa se esforçar. Você precisa se entregar, você precisa de deixar ser quebrado. Se você quer crescer em alguma área da sua vida, esteja preparado para passar por processos. Eu saí dali ciente de que eu não ia dominar aquela técnica no primeiro dia. De maneira nenhuma eu ia me tornar um faixa preta no primeiro dia. Tinha uma longa jornada diante de mim, que era necessário esforço, disciplina, para sobreviver, só para sobreviver. Cada movimento, cada exercício, cada sessão de sparring que eu participei depois daquilo, eu fiz com foco, compromisso, mesmo tropeçando, mesmo me machucando, eu queria estar honesto comigo mesmo, eu estava sério que eu queria partir para algo diferente e mudar o meu corpo físico.
mudar as minhas habilidades. Eu precisava de todos os dias me levantar, mesmo sem vontade, ir para aquela academia. Todos nós que buscamos mudanças, todos nós que buscamos mudanças espirituais sérias na sua vida, você precisa estar disposto, de vez em quando, a apanhar. De vez em quando, a levar umas pancadas e falar assim, isso faz parte do crescimento, faz parte do ensinamento que Deus tem para mim. Se você quer ser um faixa preta espiritual, você tem que estar preparado para os tombos, para as humilhações. Você tem que chegar diante da vida e aceitar que vai ter momentos que você não vai ganhar, mas faz parte do ensino. Hoje eu quero usar um texto em 1 Coríntios capítulo 9 como introdução à nossa mensagem, no assunto que eu tenho para você. Eu tenho ele projetado no versos 24 a 27, onde Paulo faz esse paralelismo entre a vida espiritual e a vida física. E eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. Muitos de vocês conhecem esse texto. Diz assim, vocês não sabem que em uma corrida, todos os corredores competem, mas apenas um ganha o prêmio? Ou seja, tem perdedor na estrada, tem perdedor em todas as áreas da vida. Mas Paulo instrui a nós, corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Ou seja, corra para vencer. Não seja um perdedor. Amém? Todo aquele que compete nos jogos se submete a um treinamento rigoroso. Eles os fazem para obter uma coroa que perece. Mas nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Assim, eu não corro como alguém que corre sem alvo. Mas, não luto como quem apenas soca o ar. Pelo contrário, esmurro o meu corpo e o faço dele um escravo, meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vamos orar, porque assim como a semana passada, o assunto não é fácil. E os irmãos ficam com raiva do pregador. Vire para alguém do lado e diz assim, o pastor é só um mensageiro. Amém? A mensagem é de Deus para a sua vida. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por cada etapa, por cada processo, por cada momento em nossas vidas que o Senhor tem algo para nos ensinar. Eu oro que hoje o Teu Espírito possa falar conosco, nos levando a um outro nível de entendimento a respeito desse assunto, Pai. Fala conosco essa noite, essa manhã, aqueles que estão nos assistindo através do online, em outros países, em outros horários, toca na vida deles também, Espírito Santo. Que eles possam sentir a convicção que só o Senhor pode trazer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Quantos pode dizer? Amém. Assim então, como no treinamento físico que exige repetição e foco, Paulo nos lembra que na nossa caminhada espiritual, nós também precisamos de disciplina, perseverança e propósito. Paulo nos chama nesse texto a correr com propósito. Diga assim, eu preciso correr com propósito, em todas as áreas da minha vida. Porque a gente pode correr sem propósito. A gente pode estar fazendo coisas sem propósito, sem entender o porquê. A gente pode estar fazendo algo simplesmente no piloto automático, mas Paulo está nos dizendo, não, vocês foram chamados a correr com propósito. Neste trecho da Bíblia, Paulo compara a disciplina espiritual, preste atenção, ao treinamento físico. Paulo coloca a disciplina espiritual e o treinamento físico numa mesma linha de raciocínio. Usando então os atletas que treinavam rigorosamente para alcançar o prêmio, como nós também, que somos seres espirituais, devemos fazer para alcançar as nossas metas espirituais. A comparação teria sido muito interessante e ressoado muito enfática para aquele povo que vivia no período do Império Romano, onde os jogos, onde as competições faziam parte do dia a dia. O problema de falar de assuntos como esse que eu estou falando, vou falar hoje ainda, nem entrei no assunto, e o que eu falei a semana passada é que parece que a gente tenta descontextualizá-los da vida espiritual.
Nós tentamos enxergar o assunto da semana passada, que foi comida, e o que eu vou falar hoje, como algo não espiritual. Mas Paulo, como Jesus também usou várias vezes, utilizava de coisas corriqueiras do dia a dia, que fazia parte da vida das pessoas, para falar de coisas espirituais. E Paulo aqui está utilizando algo que era comum para aquele povo, que era o fato de fazer exercícios físicos. Ninguém tinha uma cadeirinha, né, que você empurrava. Que é mesmo com a dor que ela está, olha lá, ela andando de patinete na igreja. Scooter. Naquela época, era muito mais difícil. Nós não tínhamos, as pessoas não tinham carros. Eu fico pensando, né, o que seria das pessoas do primeiro século ver uma escada rolante, uma esteira. Eu fui no aeroporto, levar minha sobrinha essa semana, chega com a mala, para e flutua, vai até lá na frente, aí chega na outra, vai, é muito bom, as facilidades do mundo moderno, tudo mas naquele contexto, atividades físicas, vida física fazia parte do que. Então Paulo está usando uma linguagem comum, falava de competição atléticas, que era a cultura daquele povo. Ele destaca o autocontrole dessas pessoas e o treinamento rigoroso desses atletas, comparando ao quê? A disciplina espiritual. Paulo está dizendo, da mesma forma que esses homens precisam de disciplina para chegar ao objetivo deles, nós também precisamos de disciplina para chegarmos aos nossos objetivos espirituais. Para receber o quê? Uma coroa que dura para sempre. A referência que Paulo também usa aqui, esmurrando o meu corpo, preste atenção, significa que não muitas vezes não dá vontade de fazer, não dá vontade de executar. E Paulo, claro, está enfatizando mais a vida espiritual, mas preste atenção porque eu vou colocar de igual para nós hoje entendermos. Há momentos que o corpo terá que ser esmurrado para que ele obedeça o propósito pelo qual você está se empenhando. Você fala assim, eu vou orar. Quando se levanta assim, fala assim, eu estou na vontade de orar hoje. Se só ora, você está com um problema, não é verdade? Se as coisas não estão indo bem, você fala assim, eu vou orar. Mas geralmente, a disciplina de orar, a disciplina de ler da Bíblia é algo que você precisa de trazer o seu corpo, quase que aos tapas, para fazer aquilo. E o mesmo, Paulo está dizendo, fazia aqueles homens que treinavam, que participavam daquelas competições. Paulo, através dessa analogia, enfatiza que a disciplina, a perseverança, o foco e o propósito são chaves, tanto para adquirirmos resultados na vida física, como na vida espiritual. Diga comigo, a disciplina, a perseverança, o foco e o propósito são essenciais para nós adquirirmos resultados, tanto na vida física, como na vida espiritual. A imagem de Paulo aqui conecta o treinamento físico que os atletas tinham então a uma vida espiritual que também exige garra para aqueles que querem vencer. Paulo inspira os crentes a se comprometerem totalmente, tanto no corpo quanto no espírito. Tanto no corpo quanto no espírito. Porque eu tenho certeza que os entendedores do primeiro século não pensaram que Paulo estava dizendo, não, foca só no espiritual. Eles entenderam que era tanto no físico como no espiritual, como nós vamos ver hoje. Ele diz, corram com propósito e mantenham os olhos fixos no objetivo. Corram com propósito e mantenham o foco no objetivo. Até agora nós falamos de 2 segredos de Daniel. Até agora nós falamos de 2 temas para quem está chegando na nossa igreja, quem está nos assistindo. Nós estamos numa série falando a respeito de um homem. Nós não estamos estudando o livro de Daniel, nós estamos vendo o segredo que fez com que esse homem se destacasse em uma nação diferente da sua, em um povo diferente do seu. Daniel chegou lá e ele foi exaltado. Mas Daniel teve um propósito, Daniel teve um método, Daniel usou. E o plano de Daniel, como nós vimos na primeira semana, começou fundamentado na sua fé em Deus, na sua convicção dos seus propósitos em servir a Deus. Daniel sabia que ele era diferente das demais pessoas que estavam ao seu redor. E ele se prontificou a fazer as coisas diferentes.
Já dizia a minha mãe, você não é todo mundo. Quantos podem dizer amém? Amém. Todo mundo, você não é todo mundo. Lá em casa eu uso diferente, eu falo, qual o seu sobrenome? Minhas filhas, mas todos meus amigos, eu falo, qual o sobrenome deles? Ah, ok, não são meus filhos, então não vai. Você não vai, eles podem até ir, você não vai. Daniel entendeu que ele era diferente. E ele viveu num mundo muito mais hostil, muito mais complicado, muito mais desafiador do que eu e você. Porque até onde eu sei, nenhum de vocês está aqui como escravos. Podem até parecer. Mas não está. Está por livre vontade, livre escolha. E a vida às vezes é dura, mas você quer se destacar, e esse tem sido o nosso desafio, nossos planos de resolução para 2025. Você quer se destacar, Deus está nos dando uma direção. Qual foi o segredo de Daniel se destacar naquela nação? Eu disse que primeiro ele trabalhou na sua fé. Era a fundação de tudo que ele fazia. Segundo, nós vimos na semana passada, o alimento que preparou Daniel para os desafios que estavam diante dele. Eu disse semana passada, e eu estava vendo os cortes da mensagem que a gente colocou no YouTube, alguns momentos a gente fala algumas coisas que eu falei, nossa, eu estava tão empolgado aqui que nem prestei atenção que eu falei errado. Eu falei, Deus mandou matar todo mundo, mas é o rei que mandou matar todo mundo. E você ficou tudo calado, nem me corrigiu. Credo, Deus não mandou matar ninguém, foi o rei. E eu olhei e falei, meu Deus, eu falei isso, tem Jesus, tem misericórdia. Mas eu estava vendo os cortes e eu próprio fui impactado com aquilo que o Espírito Santo falou conosco semana passada. Que nós devemos e podemos fazer da nossa alimentação um ato de adoração a Deus. E teve momentos muito difíceis, que eu sei que vocês torceram o nariz, não gostaram de ouvir aquilo. Eu falei, vocês não gostaram de ouvir que às vezes a gente coloca um prato de comida e vai orar para agradecer. E Deus fala, para, porque eu não fiz isso aí não. Não agradeça porque eu não estou te dando isso aí não. Isso é obra da sua mão. Seu desejo do seu coração, melhor, do seu estômago. Eu não tenho isso para você. Eu tenho algo melhor. Amém? Eu disse que Deus nos colocou num jardim, não num supermercado, não num fast food. Deus nos deu comida de verdade, isso foi o assunto da semana passada. E a gente precisa de voltar às raízes, a gente precisa de voltar ao que Deus tem para nós, se a gente quer se destacar no ano 2025. Porque vai ter oportunidades esse ano, que a sua forma física, ou seja, o quanto que você vai... E eu falei de alimento a semana passada como um combustível para cumprir o propósito de Deus. Eu falei de alimentos que nos enchem, mas não nos nutrem. De alimentos que enchem o seu estômago, mas não traz energia para você. É por isso que depois de 2, 3 horas você está com fome. E você está dependente de uma comida que não é de Deus para a sua vida. E nós batemos, olha, vamos glorificar a Deus através do alimento e nos preparar para o que Deus tem para nós. Por quê? Porque o alimento é o combustível que Deus usa para nos manter fortes. E eu sei que muitos não falaram amém semana passada. Mas estamos chegando lá, amém? Estamos chegando lá. Eu me lembro que foi em 2015, eu disse para vocês que uma série parecida com essa mudou minha vida. Hipertensão, pré-diabetes, aumento de peso, dificuldade de dormir, dor. Eu não sei o que a minha dor andava. Ela tinha, sabe, ela estava um dia num lugar, outro dia ela estava no outro. Ela migrava, ela era meio imigrante, sabe, ela saía de um lugar para o outro. Sumiram. Por quê? Eu mudei o estilo de vida, eu desinflamei o meu intestino, desinflamei o meu corpo. E isso é algo que a gente precisa falar no povo de Deus, porque o seu corpo, como nós estamos vendo nessa série, é importante para Deus. Quantos estão entendendo? Hoje nós vamos falar do terceiro segredo de Daniel, que eu prefiro a palavra em inglês, mas por falta de uma melhor, eu usei essa para você entender, que é aptidão física. Hoje nós vamos falar do terceiro segredo de Daniel, que era a aptidão física, que é resultado da outra forma de viver de Daniel, que era o seu alimento. Naturalmente, o seu corpo físico respondia ao que ele estava fazendo. O corpo responde, quantos sabem disso? O corpo vai reagir à maneira que você trata ele. Quando nós falamos sobre aptidão física, no inglês eu prefiro, que é fitness, é fácil pensar em estética, é fácil pensar em aparência, no número da balança, mas aptidão física não tem nada a ver com isso, porque tem uns magrinhos por aí, deixa eu pegar vocês, que eu conheço vocês, que vocês comem para 10 pessoas, eu nunca vi isso. Vocês não têm um estômago, vocês têm um esmeril.
E se for ver, os números, biologicamente falando, não estão bons. Tem gente que acha porque está magrinho, eu sou magro. Preste atenção, nem sempre a aparência física é resultado de saúde. Quanto de massa muscular, verdade, né? Lean mass você tem, quanto de... Mesmo que magrinho desse jeito você tem, muitas vezes é só gordura. Então a gente precisa falar de fitness, de aptidão física, muito mais do que aparência física. Quantos estão entendendo? Nós precisamos de ver isso de uma forma muito melhor, como fortalecer o corpo para o propósito que Deus tem para nós. Tratar de viver uma forma que honre a Deus com a nossa saúde física. Com isso em mente, eu gostaria já de ir para o primeiro ponto de hoje, que é honrar a Deus com o seu corpo. Vire para alguém e fale assim: você sabia que Deus quer que você honre a Ele com o seu corpo? O seu corpo. Eu tenho dois exemplos extremos aqui, bem interessante. Um tem 84 anos de idade. Fica em pé aí, pastor Adalberto. Fica em pé aí. Esse senhor tem 84 anos de idade. Aplaude ao Senhor. Que eu sei, ele faz 2 caminhadas por dia longa, e não tente segui-lo se você não está acostumado. Você vai perder o pulmão, a alma, a vontade de viver. Ele anda muito, e faz isso todos os dias da vida dele. 84 anos de idade. Outro exemplo, Felipe, fica em pé aí. Fica em pé, Felipe. Glória a Deus pela sua vida, menino. Eu te amo, em nome de Jesus. Quando esse menino chegou aqui, ele estava 100 pounds mais pesado do que ele está hoje. 100 pounds. Ele perdeu um outro dele. Ele chegou aqui, o irmão dele, olhou para ele e falou assim: você vai mudar de vida. E colocou ele numa disciplina alimentar e física. Felipe perdeu 100, já deu 100 pounds já, não foi? Você falou para mim? 60 pounds, 100 quilos, né? É isso que eu tinha ouvido, 100 quilos. Olha que incrível. Se ele conseguiu, obrigado, Felipe, você pode também. Volta aqui. Deixa ele vir aqui, ele quer mostrar. Vem cá, Felipe. É que eu falei que ele ia subir. Vem cá, Felipe. É porque quem está na câmera, ele tem que... Deixa eu falar uma coisa. É porque ele quer mostrar. Olha para isso. Eu acho que esses dois extremos são inspiradores para você entender que nunca é tão cedo, não, eu tenho muito tempo, ou muito tarde. Você deve e pode cuidar do seu corpo físico. Amém? Felipe, obrigado, viu? Que Deus continue te usando. Ó. Mas o irmão dele é linha dura, gente. Linha dura, linha dura. E nós dois temos um segredo aí que eu não contei para ninguém. Você e eu estou de olho, viu? Que eu te vi lá. Então nós precisamos de falar sobre honrar a Deus com o nosso corpo. Na semana passada nós vimos que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Diga comigo, templo. E se é casa de Deus, morada de Deus, nós precisamos de cuidar do nosso corpo com esse propósito. Esse é o propósito, honrar a Deus com o meu corpo, não por causa da minha aparência, não porque eu quero impressionar ninguém, não porque eu quero, sabe, dizer que eu sou... Não, é porque Deus habita em mim. Amém. E eu vou fazer do meu corpo uma morada digna para o Senhor. Amém? Assim como cuidamos da nossa posse preciosa, nós precisamos também de cuidar do nosso corpo, porque é uma posse preciosa. Aptidão física, eu tenho essa frase aí para você, não é sobre perfeição, é sobre disciplina. Você não está para colocar a régua para medir com ninguém, você está competindo com você mesmo, é o seu melhor, é a sua melhor versão, e esse é o desafio que nós temos para 2025, a melhor versão que você teve da sua vida até hoje, a melhor versão sua. É apresentar-se diante de Deus realmente com a melhor versão possível. Disciplinado nesse aspecto. Quanto mais fortes fisicamente nós formos, mais eficazes podemos servir aos outros e cumprir o nosso chamado. Muito mais. Podemos viver com energia. Podemos fazer as coisas para Deus, sabe, sem o pesar.
Eu sei que quando eu falo sobre isso, muitos já pensam assim, eu já trabalho muito, e hoje, como vai ficar bem claro, o trabalho físico que a gente faz, não necessariamente é atividade física. Amém? Vocês vão ter que balancear isso aí. Onde é que eu vou arrumar tempo? Eu não sei, vai ter que dar um jeito. Na semana passada, nós vimos que o próprio Daniel, a história de Daniel, ela destaca uma decisão de manter tanto a dieta alinhada à fé. Ele decidiu que ele teria um estilo de vida alinhado ao que Deus tinha para ele, independente do meio que ele vivia. Uma das coisas maravilhosas que nós temos no Brasil, tínhamos pelo menos, era o estilo de vida saudável do brasileiro. Nós tínhamos por muitos anos um dos estilos de vida comparáveis aos mediterrâneos, pessoas que vivem na Mediterrânea, né, os povos mediterrâneos, boa alimentação, alimentação de verdade, o brasileiro sempre, sabe, apto a fazer exercício, futebol e tudo mais. Eu sou de uma geração, e eu sei, eu sou de uma geração velha, sou os dinossauros da igreja, eu sei disso, mas que a mãe precisava de puxar a orelha para a gente sair da rua para vir para casa. Hoje os pais estão precisando puxar a orelha para os filhos saírem da televisão, do computador, para ir para a rua, porque os meninos não se movimentam mais. Mudou tudo, então a gente precisa de falar sobre isso, porque senão daqui a uns anos, as coisas vão estar complicadas para o ser humano, né? Com inteligência artificial vindo aí, eu acho que nem o cérebro vai expandir mais, as pessoas daqui a dia vai estar, eu estou imaginando, a desevolução do ser humano, porque a mente tinha que ter gravado, né? O ser humano está desevoluindo, tanto fisicamente como intelectualmente. A gente precisa tomar cuidado. As ferramentas que estão aí para nos servir, não para nos abobar, não para nos destruir. Então eu estou falando aqui com um povo que a maioria de vocês é cultura brasileira. Vocês têm hábitos, tínhamos hábitos alimentares que você não pode perder. Amém? Tínhamos atividades, eu conheço aqui muitos de vocês faziam atividade, trabalhavam muito também no Brasil. Mas chegava em casa, ia fazer alguma atividade física, ia andar de bicicleta, ia correr, Hoje, vocês estão se vendendo a um mundo que Deus não tem para você. Essa escravidão, esse mundo, isso vai te destruir. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua saúde? Deus não tem isso para você. E Deus está me trazendo aqui como um mensageiro que pode te incomodar agora, mas para te trazer de volta ao trilho. Amém? Você vem para esse país, você não perca isso. Nós precisamos de mudar alguns hábitos, porque 2025 só vai ser diferente se você decidir tomar atitudes diferentes. Então não é sobre perfeição, é sobre disciplina. Daniel se decidiu se abster desses alimentos ricos do rei e consumir só vegetais e água. Eu falei semana passada, desculpe ser repetitivo, alguns de vocês precisam urgentemente de cortar refrigerante na vida de vocês. Urgentemente. Isso não é bom. Vocês não conseguem fazer uma alimentação sem tomar refrigerante. Isso não é bom. Diga comigo, não é bom. Não é bom. Precisa de água. Ao fazer isso, Daniel estava demonstrando o quê? Que ele tinha disciplina. Que ele tinha disciplina. E compromisso com o que é de Deus. Sabe que a Bíblia fala que você é o mordomo de tudo, porque tudo pertence ao Senhor? Você só está tomando conta. E o corpo que você tem, Jesus morreu na cruz para que você pudesse viver a vida dele. E o corpo que você tem pertence a ele. Nós vamos falar mais sobre isso. A decisão de Daniel foi impulsionada por sua fé. E o meu objetivo nessa série é fazer com que você se mova nisso, não pela estética, não pela vaidade, mas porque você entende que é um ato de fé a Deus. É um ato de cuidado por Deus, por aquilo que pertence a Deus. O que Daniel fez, ano mais tarde, foi descrito pelo apóstolo Paulo de uma forma muito bela. Eu tenho um texto projetado para você, Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Eu presto atenção nas palavras que Paulo utiliza. Rogo-vos significa eu imploro, eu estou de joelho, eu estou aqui implorando a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo.
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A primeira ideia, quando a gente lê esse texto, na interpretação mais natural, é dizer que Paulo estava falando, principalmente, no contexto de Romanos, de questões de pecado, e está corretíssimo. Paulo estava falando sobre isso, que nós devemos apresentar nossas vidas para Deus limpas de todo o pecado. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Sem pecado, claro, você se apresenta a Deus sem pecado. Mas o contexto que Paulo falava, que era próximo ao período que o povo ainda sacrificava animais no templo, envolve muito mais do que isso. Eu tenho uma outra versão, vocês conseguiram colocar para mim? E assim está lá. Essa versão é a Bíblia Viva, traduzida de uma forma diferente, o mesmo texto. E assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, e eles sejam um sacrifício vivo, santo, e o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Eu peguei essa versão porque é isso que eu quero que vocês entendam, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, isso será pedir muita coisa? O que a gente precisa entender é que a ideia de sacrifício vivo, que Paulo está trazendo aqui, era a apresentação dos animais que eram trazidos para Deus no santo, no lugar, no templo. Deus exigia, até a ocasião, aqui nos períodos que Paulo ainda escreveu, estava recente, o templo foi destruído no ano 70, Paulo escrevendo essa carta ainda estava tendo essas atividades, e eles naturalmente entenderam, se ele está pedindo que eu apresente o meu corpo, assim como os sacrifícios que são levados ao templo, vivos, eles entenderam imediatamente que envolvia a perfeição, que envolvia aquele corpo perfeito, porque o animal que era aceito por Deus, era um animal perfeito, que não poderia ter defeitos. Pastor, o senhor está falando que o senhor acabou de falar que não é sobre perfeição. Não, é a melhor versão sua. Mas entenda uma coisa, eles entenderam automaticamente que era um cuidado especial com o corpo, não só interiormente, mas também exteriormente. Paulo combateu uma das principais heresias que surgiram no primeiro século da igreja, que é o gnosticismo, que envolvia simplesmente o espiritual, que envolvia que Jesus nem veio em carne, que era impossível, a matéria é ruim. Então, portanto, por ser ruim, ele veio em espírito somente. É por isso que Paulo escreve, se alguém disser que Cristo não vem em espírito, seja anátema, seja mentiroso, porque Cristo vem em carne. Mas esse grupo que surgiu, eles diziam que o corpo não tem como, a matéria é ruim. E isso era uma desculpa esfarrapada, maligna, satânica, para dizer o seguinte: o que Deus quer é o seu espiritual, faça o que você quiser do seu corpo. Olha a malícia do diabo, é colocar o seu corpo como algo não necessário, não importante, não válido para os propósitos divinos, e fazer com que o seu corpo seja usado para qualquer tipo de desejo. Mas Deus fala através desse texto, que o seu corpo é importante. Vire para alguém e fala assim: o seu corpo físico é importante para Deus. E você que está me assistindo, Deus quer que você apresente como um sacrifício vivo, aceitável a Deus. Paulo está dizendo aqui que o nosso culto a Deus não é apenas um rito espiritual. O nosso culto a Deus envolve todo o nosso ser, tudo o que somos, incluindo o nosso corpo físico. Quando cuidamos do nosso corpo, estamos oferecendo a Deus um sacrifício vivo. Quando eu vou para um lugar, eu falo assim: eu não vou comer isso, porque o meu corpo pertence a Deus, eu estou cultuando ao Senhor como um sacrifício vivo. Quando eu cuido do meu corpo, dando a Ele descanso que Ele precisa, eu estou cultuando a Deus como um sacrifício vivo. Quando eu ponho o meu corpo em atividades que vão manter ele forte, saudável, eu estou cultuando a Deus como um sacrifício vivo. A gente precisa de parar, de separar o físico do espiritual, porque Jesus veio nos salvar completamente, na mente, no corpo e na alma, no espírito, amém? Mente, alma e espírito. Glória a Deus. Acho que o corpo, esqueci, comi ele.
Porque mente e alma é a mesma coisa. Mente, alma, corpo e espírito. Isso reforça então que a adoração a Deus é muito mais do que ritos. A gente tem a ideia de achar que a gente vem no culto adorar a Deus. Mas você adora a Deus com tudo que você é. Inclusive com a maneira que você vive. A maneira que você cuida do seu corpo, você está adorando a Deus. O problema é que o diabo tenta desfigurar isso. O diabo tenta dizer que o vaidade é vaidade, você cuidar do corpo é ato maligno. Não é. Eu posso, assim como Daniel, cuidar do meu corpo para a glória de Deus. Você pode cuidar do seu corpo para a glória de Deus. A gente tem que tirar essa ideia equivocada que cuidar do corpo é algo que Deus não se importa. Deus se importa com isso sim. Então Romanos 12:1 é um lembrete profundo que a adoração envolve cada parte do que somos, servindo com uma dedicação contínua aos propósitos de Deus. Daniel compreendeu essa verdade. Entenda comigo algo. A vida não é uma corrida de velocidade. Ela é uma maratona. A vida, ela não é uma corrida de 100 metros. Você tem que encarar a vida. A gente não sabe quando vai partir. Mas nós precisamos de encarar a vida como algo que vai durar, perpetuar. E por que eu falo isso? Essa frase nos lembra que a vida não deve ser vivida numa busca incessante, apressada por resultados. Isso é um problema, e é um problema dessa sociedade, desse tempo de hoje. As pessoas hoje querem mudar, esteticamente falando, com resultados rápidos. E aí elas colocam o quê? A vida em perigo. Hoje elas preferem dizer o seguinte: eu vou para a tesoura, para o bisturi, não é verdade? Ao invés de querer mudar hábitos disciplinares, reeducar o seu corpo. Preste atenção, eu não estou falando aqui, eu não quero ofender ninguém, mas se você tem algo no seu corpo que você precisa que mude, entenda uma coisa: você não nasceu assim, e você não ficou assim do dia para a noite. Isso foi um processo longo de várias decisões equivocadas que você fez e chegou até aí. E você precisa de ter a mesma paciência, a mesma consciência, a mesma disciplina para reverter isso sem pressa, porque a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. E se você entender isso, tira até a pressão de que não, em 2025, tem gente que faz o seguinte, ela faz alvos para um período da vida dela. No Brasil, eu quero falar com você que está me assistindo, tem gente que fala assim: o carnaval está chegando, eu preciso perder 100 quilos, vai morrer, porque o carnaval está aí. Você vai se dedicar a coisas ruins para o seu corpo, vai tomar remédio, vai fazer coisas que não pode. Isso não é sábio. Você precisa entender, eu preciso de tempo para isso. É um processo. E entender que esse processo é válido, é um progresso que envolve sustentabilidade, resistência e não velocidade. A Bíblia nunca nos ensina a ter pressa em nada. Até para enriquecer, a Bíblia tem ensinamentos. A Bíblia diz que aqueles que se apressam a enriquecer tropeçarão e cairão. Todas as pessoas que Deus fez prosperar na Bíblia foi um processo. Diga assim: Deus ama os processos. E Ele tem um processo de mudança na sua vida. Eu tenho alguns alvos que eu não adquiri nem espirituais nem físicos ainda, mas sei que eu estou no processo. O importante é você estar no caminho certo, na direção certa. Eu tenho que pular algumas coisas aqui. Eu me lembro que, um exemplo pessoal meu, um tempo atrás eu estava negligenciando a minha saúde espiritual, como eu já falei para vocês, muito mesmo. Minha esposa é testemunha. Eu dormia mal, eu tinha má digestão à noite, eu tinha sempre refluxo, eu passava mal por coisas, eu já não sei o que é isso há anos. E eu dou graças a Deus por um pastor que pregou uma mensagem que entrou no meu coração. Que a mudança que eu queria não estava nos médicos, não estava num remédio, não estava em nada, estava em meu comportamento diário. E o que Deus está tentando mostrar para você aqui hoje é que você, como eu mostrei 2 exemplos, pode ainda, mudar. Não interessa o que os médicos disseram, não interessa. Nós temos tido testemunhos na igreja de pessoas que estão sendo curadas por diabetes. Eu creio que Jesus cura ainda, eu creio, mas eu creio que também que Jesus nos dá entendimento para a gente nem ficar diabético. Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Pastor, como é que eu posso tornar essas coisas uma realidade?
Primeiro, reconheça que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O motivo pelo qual você vai fazer é porque você sabe que você é templo do Espírito Santo. Segundo, viva intencionalmente, desenvolva hábitos. Hábitos precisam de ser desenvolvidos. Segundo os estudiosos, você precisa de 40 dias para desenvolver um hábito. Nós estamos dando um start nesses 21 dias. Nós estamos dando um start nesse início de ano. Mas se você não perseverar, se você não continuar, se você não insistir, se você não usar o método que eu vou dar semana que vem, que é foco e amizade. Porque semana que vem nós vamos fechar essa série dizendo o seguinte: você só vai alcançar os objetivos espirituais da sua vida, que é ler a Bíblia esse ano, que é orar mais, que é se policiar nos pecados de estimação, se você tiver alguém olhando para você, se você estiver dando prestação de conta para alguém, se você manter o foco. Você só vai conseguir vencer nas áreas de alimentação se você tiver alguém com o teu lado, para te cobrar. Se você se comprometer, semana que vem, eu já vou adiantar, eu vou abrir 3 grupos aqui. Quem quer se comprometer na vida espiritual, talvez você vai ter que ficar pulando de um para o outro, tudo bem. Mas quem quer esse ano mudar na sua vida espiritual, vem para cá. Quem quer mudar na alimentação, fala: olha, se você me ver comer alguma coisa errada, dá um tapa na minha cabeça, e eu vou estar lá. Quantos querem fazer atividade física? Vem para cá. Para isso acontecer, você vai precisar de amigos, sair de alguns e se envolver com outros. Quanto estão entendendo o que eu estou falando? Porque alguns é bocada. Tem irmãos aí, querido, sério, eu estou te evitando, que você é perigo. É só as comidas que não pode. E você me chama: aí, pastor. E eu falo: para trás de mim, Satanás. Eu preciso de pessoas que vão me ajudar no meu foco. Amém? Então semana que vem a gente fala sobre isso. Deixa eu ir para o segundo passo, que eu tenho pouco tempo. Primeiro é que eu devo. Qual o primeiro ponto de hoje, que você nem lembra mais? Qual o primeiro ponto? Não, honre a Deus com o seu corpo. O segundo é: como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como construir hábitos saudáveis a longo prazo? 1 Timóteo 4,8, lê comigo aí. Olha o que Paulo diz: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para todas as coisas, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Em algumas traduções diz assim: o exercício físico é de pouca importância. Se você tem uma tradução dessa, você tem que entender o contexto, que tem gente que usa esse texto para dizer: está vendo, a Bíblia fala que o exercício físico tem pouca importância, e o senhor está aí pregando. Presta atenção no contexto que Paulo está falando. Paulo está dizendo que o resultado, o ganho do exercício físico é temporário, enquanto que do espiritual é eterno. Então Paulo falou: não é que você não deve fazer exercício físico, mas entenda que vai chegar um momento que isso vai acabar. Mas enquanto não acabar, eu vou fortalecer o meu físico. Enquanto não acabar, eu vou manter o mais forte possível. Mas não é que não tem valor, é que ele tem duração temporal. Já o espiritual é futura, é eterno. Amém? Mas será que corpo é importante mesmo, pastor? O senhor está falando, me prova que o corpo é importante. Quantos querem prova que o corpo é importante? Eu vou te dar uma prova bem clara. Primeiro, Jesus e o corpo. Diga comigo: Jesus e o corpo. A prova mais importante que eu tenho na Bíblia, que o corpo físico é importante, é que Deus se fez carne, corpo, e habitou entre nós. Deus veio ao mundo em carne, em corpo físico. João diz que ele veio, nós vimos ele era carne, ele era corpo, ele habitou entre nós, ele comeu, ele andou. Então o corpo é importante, porque se não fosse, Jesus tinha aparecido, tinha dado alguma visão e ninguém nem sabia que ele estava em corpo, mas Deus mostrou que o corpo é importante. Segundo, Jesus ressuscitou em corpo, porque se Jesus tivesse vindo em corpo, habitou entre nós, ressuscitar, aparecia, falou: eu estou aqui em espírito agora, porque o corpo é ruim, deixei lá. Não, o corpo é importante, ele veio com o corpo, e ele nos disse que um dia nós teremos um corpo igual dele. Paulo disse em 1 Tessalonicenses que um dia, quando nós o veremos, assim que nós seremos como ele é, e o nosso corpo vai ser transfigurado no corpo dele. Terceira coisa, ele diz que, quarta coisa, perdão, é que o nosso corpo
vai ressuscitar. A Bíblia fala que onde quer que esteja um corpo físico, seja no mar, seja no ar, seja na terra, vai entregar esse corpo para Deus, porque Deus sabe que o teu corpo é importante. É por isso que o Satanás quer tanto destruir seu corpo, é por isso que Satanás briga tanto para ter seu corpo, é por isso que Satanás quer usar o seu corpo, porque o seu corpo pertence ao Senhor. O corpo pertence a Deus. E não só isso, Jesus usava o corpo. É estranho falar sobre isso numa geração que parece que a Bíblia não fala sobre isso, mas isso fazia parte do primeiro século. Era natural falar de atividade física no primeiro século. Jesus veio numa época que ele caminhava muito, e quem foi em Jerusalém comigo sabe disso. Por mais que Jerusalém é um país minúsculo, as longas jornadas de Jesus exigiam dele esforço físico. Exigia que Jesus fosse lean, exigia que Jesus tivesse músculos, exigia que Jesus se alimentasse bem, exigia que Jesus tivesse força física. E não só isso, o sacrifício que ele fez por mim e por você, exigia que ele tivesse um corpo que pudesse suportar a minha cruz e a sua. Jesus não era um fracote, Jesus era alguém muito forte fisicamente. Por anos da vida dele, muitos sabem que ele foi carpinteiro. E quem entende um pouquinho de carpintaria sabe que carpintaria é um trabalho pesado. Carregar madeira, limpar as madeiras, o esforço. Então, hoje a gente precisa falar com o ser humano do século 21, que a gente tem que fazer exercício, ir para a academia, se inscrever num lugar, porque as nossas atividades diárias não fazem muitas vezes parte de exercícios pesados. Mas pastor, o senhor falou que o nosso trabalho não é, porque muitas vezes é repetitivo. Muitas vezes nós temos uma atividade física desequilibrada. Quantos aqui limpam casa? Levanta a mão. Levanta a mão. Você limpa a casa? Glória a Deus pela sua vida. Você é uma pessoa extraordinária. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa trabalhar o seu físico muito, muito mesmo. Porque muitas vezes você só está de um lado. Você pode observar que muitas vezes você tem problemas no ombro, problema nas costas, porque o seu corpo vai cansando. Chega uma hora que você vai ter problemas sérios. Então não use atividades, né? Eu me lembro do filme 1990 Karate Kid. Direita, esquerda, limpando janela, mas mandava fazer com os dois lados. Porque o corpo é um equilíbrio. Você é canhoto, você é de direito, você vai ter que estar sempre trabalhando os dois lados. Por isso que a atividade física é chave para a sua manutenção no seu corpo. E quanto mais velho você está ficando, você está perdendo massa magra. Você sabia que músculo é a conta no banco? Quanto tempo você vai durar? É isso que a Bíblia, é isso que os especialistas dizem. Quanto mais músculo você tiver, mais você dura. Então, Jesus tinha um corpo físico, Jesus tinha um corpo saudável, Jesus andava a muitos quilômetros, e é impossível fazer o que Jesus fazia, se ele não fosse fisicamente forte, carregar a cruz e tudo mais. É interessante que até mesmo o apelo, o chamado de Jesus para nós, qual que é? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estava conversando com os irmãos do staff essa semana, pensando nisso. Pedro sabia do que ele estava se envolvendo. Ele era pescador. O máximo que ele saía, quem foi lá sabe que Cafarnaum e o mar da Galileia era próximo. Pedro saía da sua casa, entrava no barco, remava alguns metros, pescava. O mar não é tão gigantesco, é um lago. Mas quando Jesus fala assim: Pedro, você quer me seguir? Vai ter atividade física também, que você vai ter que andar muito. Você vai ter que carregar as barracas, você vai ter que montar todos os dias, você vai ter que dormir em vários lugares diferentes. E se você não estiver fisicamente preparado, nem se envolva nisso. A gente acha que a atividade física não faz parte de ser cristão, mas se a gente parar para pensar o que Deus pode fazer com nós, se nós estivermos fisicamente bem, é extraordinário. Eu tenho um grande amigo, que uma vez a gente teve uma conversa, e ele dizia assim para mim: eu não estou tendo tempo, eu não tenho tempo de me exercitar, porque eu estou servindo ao meu Deus. Parecia bonito o que ele estava fazendo. Eu brigava com ele, falava: rapaz, você precisa se exercitar. Ele falou: não tenho tempo, eu estou servindo a Deus. Até que a saúde dele impossibilitou ele de servir a Deus como ele gostaria. Até que um dia nós dois tendo uma conversa, ele olhou para mim e falou assim: você estava certo. Você estava certo. E eu creio que Deus tinha muito mais para ele do que onde se encerrou.
porque o físico dele não conseguiu acompanhar onde estava o coração. Então Deus está falando com a gente, porque eu creio que Deus tem planos maravilhosos para nós. E aonde nós vamos chegar, começa hoje, amém? Começa com as decisões que você tem hoje. Eu vou ler esse texto, que eu tive que pular muita coisa aqui, quem está me acompanhando lá em cima. Põe Eclesiastes, capítulo de número 10 aí. Olha o que diz. Se o machado está cego, a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Cuidar do físico é afiar o machado, é estar pronto para o que Deus tem para nós. É dizer assim, olha, você precisa sair daqui. Lembra que quando Jesus voltar, ele falou assim, ai das grávidas, e se você estiver em casa, suba o morro. Tem gente aqui que eu estou preocupado, você vai dar conta de subir os morros, que a gente vai ter que subir, correndo. Quantos estão entendendo? Não é uma brincadeira, mas vocês estão entendendo, a gente tem que estar preparado. Você não sabe o que está por vir. E o nosso físico vai determinar o nosso sucesso para tudo que nós vamos fazer esse ano. Em conclusão, eu quero encerrar dizendo isso. Meu ponto 1 hoje é que nós devemos fazer para honrar a Deus. O ponto 2 é como nós chegar lá. O ponto 1 é você saber o que você precisa fazer. É o saber onde você precisa chegar. O ponto 2 é remar para chegar lá. O ponto 1 é você saber, eu vou fazer isso para honrar a Deus. O ponto 2 é como eu vou chegar lá. E eu vou te dar aqui 4 pontos bem simples de aplicação prática para essa mensagem de hoje. Primeiro, em nome de Jesus, mesmo que você não está fazendo nada, busque uma atividade física imediatamente. Sabe qual é o melhor tipo de exercício físico? Quem sabe? É aquele que você vai fazer. Esse é melhor. Se é uma caminhada, se é brincar com seu filho, se é andar de bicicleta, seja o que for, você precisa fazer 2 tipos de exercício, cardio e fortalecimento muscular. Em nome de Jesus, faça isso. Isso é tão espiritual quanto você ler sua Bíblia. Isso é tão espiritual quanto você vir para o culto. Isso é um culto racional, agradável ao Senhor. Segundo, ao fazer isso, torne isso espiritual. Eu me lembro quando eu fazia caminhadas com a minha esposa, a gente sempre estava falando das coisas de Deus, ou lendo, ouvindo uma música. Você sabia que você pode fazer o seu momento de academia, de treadmill? Quantas vezes eu fui para uma esteira, eu via mensagens. Quantas vezes eu estava numa esteira, cantando louvores a Deus. Nós somos seres espirituais, e a gente tem que parar com essa mania de achar que isso não é espiritual. Você pode fazer daquele momento um momento espiritual. Amém? Na academia que eu participo hoje, todos sabem que eu sou pastor, todos sabem, todos me respeitam, todos sabem o que Deus tem me chamado a fazer. E é legal porque às vezes existiam momentos que eles vieram para mim, então aquele lugar se tornou um lugar especial para aconselhamentos, para encontros com Deus, para direções, porque embora eu estou ali, eu continuo sendo um ser espiritual, amém? Faça disso espiritual. Terceiro, faça ajustes na sua dieta. Eu estou aí andando com alguns de vocês que têm compartilhado comigo e torcendo, orando por vocês, que cortaram algumas coisas, que estão se sacrificando, que estão em mudanças, sabe, assim, importantes. Lembra que são pequenos passos, você não está na corrida, você não está com pressa, pequenos passos, mudanças pequenas. Talvez hoje, a partir de hoje, só água, ou dilui água com coca, sei lá, até você conseguir, né? Tem dia eu não consigo viver sem uma coquinha. Eu te garanto que no céu não tem coca, mas há um rio que flui de águas vivas. Amém? Então vai se acostumando com o que tem no céu. Quarta coisa, que eu não falei muito, que eu tive que correr, priorize descanso. Todos os que fazem exercício sabem disso. E aqui eu falo com muito cuidado para nós imigrantes. A gente acha que isso não é importante. Às vezes um descanso, uma noite de descanso, um período de descanso é importante. E às vezes quando você tem descanso, você não descansa. Você fica no celular, você fica na televisão, isso não é descanso. Nós fomos programados para desligar quando o sol se põe e nos reativarmos quando o sol se levanta. Só que a gente chega em casa, a gente fica na televisão, no celular, horas. E Deus quer descansar a sua mente. Deus não quer que você dependa de medicamentos para dormir. Em nome de Jesus, deixa eu orar por quem está precisando tomar medicamento.
Olha, em nome de Jesus, eu te garanto, se você mudar alguns hábitos e crendo em fé que você vai fazer isso, Deus vai mudar isso. Feche seus olhos, se eu só orar por essas pessoas. Eu sinto que ontem teve uma situação que, olha, isso tem destruído a vida da minha irmã. Eu sei que você está assistindo, eu oro muito por você. Porque medicamentos é uma praga deste mundo para fazer as pessoas dormir. Deus não tem isso para você. Pastor, mas eu preciso. Mas Deus pode te libertar disso. Te libertar dessa dependência. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora. E todas as pessoas, inclusive em minha casa, Pai, que estão dependentes de remédio para dormir, Pai, quebra isso, Senhor Deus, novas atividades, novos hábitos, para que o corpo dela encontre, Deus, mecanismo, desenvolva, Senhor, novamente, Pai, todos os hormônios necessários para poder descansar, Pai. O Senhor é o Deus que nos trouxe ao descanso verdadeiro. Eu te peço isso em nome de Jesus. E minha última pergunta de hoje é para você se responder. Qual é a mudança que você pode fazer hoje, a partir de hoje, para honrar a Deus com o seu corpo? Qual mudança? Eu queria que você pensasse nessa pergunta. Será que tem alguma coisa que você pode fazer? Atividade, descanso, priorizar sono, para você honrar a Deus com o seu corpo? A gente vai chegar no final desse ano, e eu quero apontar, como eu apontei para o Felipe, para o pastor Adalberto, e dizer assim, olha, e eu quero testemunhos no final do ano. Lembra que a gente terminou esse ano com testemunhos? De alguns de vocês chegaram e disseram, pastor, eu quero dizer que no começo desse ano, eu me empenhei a mudar a minha leitura bíblica, eu li a Bíblia inteira esse ano. Esse ano, pai, pastor, eu orei, eu busquei a Deus, eu participei de grupos de conexão. Esse ano eu mudei hábitos alimentares. Esse ano, pastor, eu deixei de fumar. Esse ano, pastor, eu deixei, de fazer coisas que estavam destruindo o meu corpo, beber refrigerante. E eu quero honrar a Deus, porque eu estou muito mais saudável. Deus esse ano vai nos levar a um novo modelo de quem você é. Amém? Vamos orar, coloque-se de pé. Você que está me assistindo, também pense em algo que Deus pode fazer na sua vida a partir de hoje. Daniel chegou onde ele chegou porque ele se empenhou. E algo tem Deus preparado para a sua vida. Mas comporta-se diante do Senhor como alguém que vive o que você de fato crê. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor desse Deus que nos traz a um lugar como esse porque se importa conosco, e a presença do Espírito Santo que nos dará força de viver nesse plano que Deus tem para nós, esteja com todos nós, em nome de Jesus. Não perca a semana que vem nossa mensagem de foco e amizade. Deus abençoe a todos vocês.